Olá, este é o programa Palavra Amiga, um programa da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar com você da Palavra de Deus. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema, vivendo corretamente. Todos nós vivemos, mas nem todos vivem de forma correta. Não estou falando apenas no sentido físico de cuidado da saúde, mas acima de tudo no sentido espiritual, na nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Fique conosco, eu volto daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Palavra Amiga e hoje nós vamos falar sobre viver corretamente. Vamos ver o que nos diz a Palavra de Deus. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Filipenses 4:2. Viver corretamente, viver bem, viver de forma saudável, eu creio que é uma arte que poucos dominam. Todos vivem, mas nem todos vivem bem. Muitas pessoas vivem em constante guerra, em constante conflito consigo mesmas, com a sua autoestima, com os seus valores morais, com o seu corpo. Vivemos constantemente, às vezes, amargurados. Existem aqueles que vivem em conflito com o outro. Paulo conta a história de duas mulheres, duas líderes lá na igreja de Filipos, duas mulheres que amavam a Deus, que serviam a Deus, mas que estavam em conflito. Evódia e Sintique. Elas não se entendiam, elas não se compreendiam. As duas viviam, as duas queriam viver para Deus, as duas queriam servir a Deus, mas elas não estavam dispostas a viverem uma com a outra. Paulo diz, eu peço a você, Evódia, e eu peço a você, Sintique, que vivam de forma correta, que sintam a mesma coisa no Senhor. Tanto uma quanto a outra têm alvos e objetivos que são nobres. Então, que esses alvos e objetivos sejam vividos numa relação de amor, de comunhão. O que parece é que havia uma espécie de competição entre aquelas irmãs. Tanto uma quanto a outra queria fazer a coisa uma melhor que a outra, uma tentando derrubar a outra. Paulo disse, não, para que isso? Ao invés de dividir, se unam. Viver corretamente é uma arte, principalmente quando este viver implica em viver com o outro, marido e mulher, pais e filhos, irmãos. Na Bíblia nós temos várias histórias de brigas entre irmãos, começando lá depois da saída do Éden, com Caim e Abel, quando Caim se sentiu, de alguma forma, preterido por Deus e matou o seu irmão Abel. Vivemos num mundo de ciúmes, num mundo de invejas, num mundo competitivo, onde uns querem engolir os outros. Isso é terrível, isso é mal. A Bíblia nos chama para vivermos em amor, para vivermos em comunhão com Deus, mas esta comunhão com Deus se manifesta na comunhão com o nosso próximo. Como você tem vivido? Como tem sido a sua relação com as pessoas? Você como marido e mulher, você como pai e filho, você com os seus irmãos, irmãos de sangue, irmãos da igreja, na sua empresa, no seu trabalho. Existe espaço para comunhão, para dividir, para compartilhar? Vocês se somam ou vocês se dividem? Vida cristã é, acima de tudo, esta união no Senhor. Por amor a Deus, muitas vezes temos que deixar de lado nossas preferências pessoais, para que o nome de Deus seja honrado e glorificado. Viva assim, viva corretamente. Esta é a mensagem do programa Palavra Amiga a você hoje. Deus o abençoe. Amém.